Olha, eu estou agasalhado aqui desse jeito porque faz muito frio hoje em Porto Alegre. Olha, sexta-feira, dia 28, estou falando com vocês aqui às 17 horas. Muito frio. Vou repetir aqui o que eu tenho dito para vocês. Aqui no Rio Grande do Sul, quando o frio é desse jeito, se costuma dizer que é frio de renguear Cusco, ou seja, fazer tremer até cachorro. Né? Renguear aqui é tremer e Cusco é cachorro aqui no Rio Grande do Sul. Pois bem, senhores, hoje eu quero falar com vocês sobre esse marco histórico, posso dizer assim, que é a assinatura em Bruxelas, na Bélgica, do Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia. E surpreendente. Foi uma assinatura surpreendente. E é alguma coisa assim para marcar a história do Brasil, dos países aqui do Mercosul e das relações entre os países aqui do Mercosul e da União Europeia. Não tenho dúvida disso. O anúncio foi feito agora de tarde e imediatamente lá do Japão, onde se encontra o presidente Bolsonaro, em Osaka, participa do grupo do G20, ele imediatamente se manifestou, estava eufórico o Bolsonaro, só podia ter eufórico mesmo, porque ninguém estava falando que esse acordo poderia ser assinado e consertado, né, bem dito, hoje, nessa sexta-feira. Eu acompanhei Aliás, na Argentina é a mesma coisa. Eu estou no meu blog www.polibiobraga.com.br. Eu estou ali com várias informações a respeito da importância desse anúncio feito hoje em Bruxelas. São várias notas. Né? Eu refleti as posições aqui do Brasil e também da Argentina, que são os dois principais parceiros do Mercosul. Né? O Mercosul, como vocês sabem, deveria, ao longo dos anos, acabar se transformando numa espécie de União Europeia. Está longe disso. Né? A União Europeia, por exemplo, tem uma moeda comum, o euro, e aqui nós, no Mercosul, nunca conseguimos acertar até em definitivo um acordo de livre comércio, quanto mais na área de câmbio, de moeda, na área financeira, muito longe disso aí. Mas, de qualquer maneira, em 1991, quando nós assinamos os governos do Brasil, da Argentina, do Paraguai e do Uruguai. Né? Em 1991, quando foi assinado o Tratado de Assunção, lá em Assunção, capital do Paraguai, em 1991, as pretensões desses quatro países, Paraguai, Uruguai, Brasil e Argentina, eram enormes. Era fazer com que nós tivéssemos realmente aqui uma zona de livre comércio, como acontece na Europa. De livre trânsito de pessoas, quem quisesse trabalhar num país podia trabalhar no outro, não importa. Enfim, né? Uma zona de livre comércio. Mas, enfim, nunca aqui no Mercosul não avançou. Até o Bolsonaro, durante a campanha eleitoral, chegou a dizer: esse Mercosul, vai acabar com esse Mercosul. Muita gente ficou couriçada, né? Eu acompanhei, na década de 90, muito de perto, todas as tratativas relacionadas com a criação do Mercosul. Né? O secretariado executivo, inclusive, do Mercosul está no Uruguai, em Montevidéu. Na época, eu trabalhava no jornal Correio do Povo, aqui de Porto Alegre, e propus para a direção produzir um caderno especial para explicar para as pessoas o que era o Mercosul, porque na década de 90 se falava no Mercosul, mas muita gente não entendia o que era isso aí, afinal de contas. Nem sequer as pessoas sabiam que reunia os interesses das economias do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Então, eu convencia o pessoal do Correio do Povo e fiz uma viagem longa ali, entrevistei representantes do governo, da iniciativa privada, acadêmicos, em Montevidéu, em Assunção, em Buenos Aires, né? E acabei eu mesmo entendendo muito mais de Mercosul do que eu entendia antes. Mas, enfim, assumiu o governo do Bolsonaro, escolheu como chanceler um gaúcho, o Ernesto Araújo, e
o governo aqui do Brasil, do Bolsonaro, se empenhou ao lado do Macri, da Argentina, de uma maneira muito forte, para que negociações que já vinham há 24 anos ocorrendo, para criar uma zona de livre comércio comum entre os países do Mercosul, esses quatro que eu citei, e a União Europeia, pudesse acontecer. Um tratado de livre comércio entre esses dois blocos econômicos aí. E há 24 anos que essas coisas vinham ocorrendo, não acontecia. Depois os governos lulopetistas, no início foram simpáticos, depois se aliaram ao Chaves, né? O próprio se tentou criar aqui por iniciativa dos Estados Unidos, uma Associação de Livre Comércio das Américas, que era muito mais pretensiosa do que o Mercosul, porque reunia as três Américas, né? A ALCA. E aquela iniciativa foi sepultada ali quando o Hugo Chávez, lá da Venezuela, elegante, como sempre, gritou a plenos pulmões, "Alca carajo, Alca al carajo", né? E acabou a Alca ali mesmo, e também acabou toda essa iniciativa, aí foi congelada dessas negociações para um tratado de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Pois bem, agora quando a onda azul atingiu aqui os países da América Latina, como Equador, Peru, Venezuela, Paraguai, Argentina, Brasil, mas principalmente a Argentina com Macri, o Brasil com Bolsonaro, essas negociações com a União Europeia ganharam corpo, se aceleraram. E lá no lado da União Europeia estava a Angela Merkel, o primeiro-ministro da Alemanha, que o Macron, esse xarope aí da França, não, está sempre criando problemas aí, essas figurinhas ali estão sempre criando problemas. Mas a Angela Merkel, que é quem decide mesmo, ela também participou dessas negociações que foram aceleradas com a chegada do Bolsonaro e principalmente com a chegada do Bolsonaro. O Macri estava tentando, mas não tinha parceiro aqui, porque o parceiro era Dilma e depois o Temer, né? Mas com o Bolsonaro não, as coisas se aceleraram muito. O Ernesto Araújo, essa semana, participou com a ministra da Agricultura e com um representante do Ministério da Economia de negociações em Bruxelas, na União Europeia, e conseguiram, finalmente, nesta sexta-feira aí, anunciar que o Mercosul e a União Europeia vão firmar, sim, um tratado de livre comércio, né? Por que isso é importante para esses países aqui do Mercosul? Porque vai permitir que produtos brasileiros circulem nos países da União Europeia com muito mais facilidade. Vocês vão ver daqui a pouco que pessoas brasileiras e dos outros 3 países, nossos vizinhos aqui, vão poder transitar de um lado para o outro com maneira muito mais fácil do que agora, profissionais vão poder circular melhor, o câmbio de moedas vai se tornar muito mais fluido, enfim, vai beneficiar enormemente as economias do Mercosul, né, que poderão, inclusive, obter transferências de tecnologia, de alta tecnologia, às quais não tinha acesso até agora, né? E só para concluir, eu quero dar alguns números aqui para vocês a respeito do que isso significa para o Brasil, né? Atualmente, os países da União Europeia, eles, em relação à corrente comercial, exportações e importações, portanto, com o Brasil, corresponde a alguma coisa como no ano passado de 76 bilhões de dólares. O fluxo de comércio entre Brasil e os países da União Europeia, desses 76 bilhões, no ano passado, resultou num superávit a nosso favor de 7 bilhões de dólares. Hoje, o destino das exportações brasileiras para todas as partes do mundo, em relação aos países da União Europeia, já se colocam as nossas exportações, os nossos produtos, a União Europeia já é o segundo colocado. Em relação a investimentos, aí já é outra coisa, né? É dinheiro que os países colocam em outros países para atividades produtivas, a União Europeia já é o primeiro. Não é a China, não é os Estados Unidos, não são os países da União Europeia. Então, esse é o grande significado. Claro, isso vai se acelerar enormemente. Os números do que pode vir a acontecer em favor da economia dos países do Mercosul e do Brasil, principalmente, são todos disponibilizados ali, eu repito, no meu blog www.polibebraga.com.br. É uma conquista de enorme grandeza
que está sendo comemorado pelo governo Bolsonaro e pelo chanceler Ernesto Araújo. Vocês viram que é tão questionado Ernesto Araújo, né? Agora vocês estão vendo os resultados, né? Quer dizer, durante 24 anos os nossos governos aí não conseguiram fechar um acordo desse tipo. Aí, em menos de meio ano, o Bolsonaro conseguiu fechar. Está comemorando lá em Osaka, no Japão, com inteira razão. Isso terá consequências enormes, inclusive do ponto de vista político, eu imagino, a partir da semana que vem, até dentro do Congresso aí que vinha se amarrando para aprovar as reformas estruturantes aí, os ajustes fiscais que nós precisávamos para fazer com que a economia voltasse a crescer aqui no Brasil.